Boa noite, estamos entrando no ar aqui pela TV Max com o nosso Deles e Delas. Canal 25, HD canal 525, você pode assistir todo domingo pelo Instagram e ainda tem a plataforma do YouTube, que está lá no YouTube também para vocês assistirem. Eu quero, antes de apresentar o nosso convidado, quero dar boa noite à nossa querida amiga, minha companheira Letícia Levi. Boa noite, Letícia. Boa noite, Leleco, tudo bem? É um prazer enorme estar mais uma vez aqui. Antes de apresentar o nosso convidado, o nosso programa está completando 33 anos no ar. Nós já fizemos mais de 1.850 entrevistas entre convidados e entrevistadores. E agora nós criamos um sistema de um ano e meio para cá, um sistema novo, que é uma coisa mais online. O nosso convidado não precisa estar presencial, fica no seu trabalho para não se incomodar de pegar trânsito por aí. E também teve muitas imitações do nosso programa e a gente resolveu fazer uma coisa mais descontraída, entendeu? E o nosso programa, a gente convida de todos os segmentos da sociedade, político, esportivo, empresários, médicos, medicina, tudo. A gente não tem preconceito com ninguém, a gente convida e o telespectador para tomar conhecimento das coisas, como se fosse uma sala de estar de entretenimento para saber o que está acontecendo de bom com o nosso convidado, entende? Então, por isso, eu quero agradecer esses 33 anos, foi criado até na época da TVE, quando eu fui presidente, depois fomos para a CNT, fomos para a TV Record, fomos para a Band, e agora, 1 ano e meio, estamos aqui na TV Max. Bom, está dando uma explicação aí, porque tem muita imitação por aí. E agora tem uma outra onda aí de podcast também, que está todo mundo. É aquela velha frase que o Valsberger fazia: na TV nada se cria, tudo se copia. Então eles copiam tudo, entendeu? Copiam tudo, é uma coisa impressionante. Bom, o nosso convidado de hoje é um convidado, vamos falar sobre o nosso estado do Rio de Janeiro. Ele é chefe da Casa Civil do governo Cláudio Castro e comanda aqui com grande galhardia. Ele é de Fortaleza, veio para o governador, trouxe ele aqui para o Rio. Há mais de 2 anos que ele está chefiando a Casa Civil aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Nosso convidado de hoje vai dar nossa boa noite ao nosso secretário Nicola Miacione, aqui hoje no Deles e Delas, conversando com você sobre o nosso estado do Rio de Janeiro. Boa noite, secretário. É um prazer enorme estar recebendo o senhor aqui hoje no Deles e Delas. Boa noite, secretário. Seja muito bem-vindo ao Deles e Delas. Boa noite, Leleco. Boa noite, Letícia. Obrigado pelo convite, uma honra. Parabéns pelos 33 anos, pelas mais de 1.800 entrevistas. Uma honra, pela segunda vez, estar sendo entrevistado por vocês. Né? Tem um pouco mais de 2 anos que fizemos uma entrevista. Sim, isso. E o tempo passa rápido, né? Nossa Senhora! Nossa! Quase 3 anos já aqui na Casa Civil. E, enfim, parabéns aí por toda essa história, a história da sua família. Obrigado. A sua história no jornalismo, da Letícia. Enfim, à disposição de vocês aqui para a gente bater um papo legal aqui sobre o governo do Estado e sobre projetos. É isso aí. O tempo passa, o tempo voa, mas a gente continua numa boa. É isso aí. E hoje, no final do programa, nós vamos apresentar um clipe maravilhoso que fez grande sucesso nos anos 80, mas é espetacular. Vocês não podem perder esse clipe que nós vamos apresentar, um clipe internacional. Roda aí, Arthur, um pedacinho só. Bom, então no final do programa, um clipe maravilhoso que nós vamos apresentar para vocês hoje aqui no Deles e Delas, em homenagem ao nosso secretário-chefe da Casa Civil do nosso estado do Rio de Janeiro. Bom, tá feitas as apresentações, vamos pedir um rápido intervalo e voltamos já com o doutor Nicola Miacione, hoje aqui dando o prazer de conversar com nossos telespectadores, falar um pouco do nosso estado do Rio de Janeiro, como anda o nosso estado do Rio de Janeiro, ok? Roda, roda, roda e avisa, meu filho. Servir é acordar cedo para transformar a cidade. É colocar o cidadão como prioridade. Servir é estar atento na hora da crise. É construir uma vida mais digna.
Servir é iluminar as ruas para trazer mais segurança. É criar oportunidades de emprego. É fazer do Rio uma cidade acolhedora. Servir é encurtar distâncias. É devolver a alegria de enxergar o mundo. É ajudar os pais a irem para o trabalho mais tranquilos. Servir é oferecer um futuro melhor. E trabalhar feliz para mudar a vida dos cariocas. Servir é a nossa vocação. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Nós somos um hotel independente, o serviço que a gente presta deixa muitas pessoas felizes. Devo muito isso a toda a equipe do Monte Pascoal. A Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio, ela apoia todas as causas, todos os pleitos dos empresários, de fundamental importância para o nosso trade turístico, busca atender a todos que estão na cadeia do turismo. A gente se sente representado quando a gente precisa desse apoio na parte jurídica, na parte da qualificação de mão de obra, percebe o trabalho que é feito pela FEComércio, pelo SENAC, pelo SESC. É um triângulo perfeito, SENAC, empresa, colaboradores, isso é um casamento perfeito e isso reflete também na nossa nota que nós temos hoje. Há alguns anos, o Rio de Janeiro vivia uma crise. Foi aí que entrou o trabalho da Alerj para recuperar a nossa alegria. Para os municípios investirem, a Alerj devolveu recursos economizados do orçamento. Na pandemia, aprovou auxílios e a redução de impostos. Para garantir investimentos futuros, a Alerj criou o Fundo Soberano. A Alerj ajudou e a gente viu, e tudo que economizou se dividiu. Um trabalho que vem dando samba em todo o estado. O futebol é o quê? Bola na rede. É bola na rede. Então, meu amigo, eu era atacante. O Gerson meio campo. Se futebol é gol, eu fiz 3 vezes gol mais do que o Gerson Caetinha do Ouro. Praia, samba, serva, na gandaia, muita paz, amor e saia, e aquela pelada já é tradição. Tem um lance, Léo, que eu me emociono até hoje quando eu lembro, é o seguinte: quando a gente botou as mãos dadas em Recife, a gente queria mandar um recado. Quando eu botei lá pra gente escutar, eu falei, cara, essa música é tua cara. Eu adoro essa música. Pode falar, pode sofrer, pode chorar, porque agora você não me ganha, eu conheço a sua manha e não vou me curvar mais. O pessoal quer saber aqui, você já aprendeu a falar inglês? Como é que é? Sorry, my friend, my English, I am Jack. A voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Alô galera, eu sou o Léo Russo e o negócio é o seguinte: o programa Samba que é Gol agora também estará na TV Max. Todas as quartas-feiras, 9 horas da noite, com reprise no domingo, hein? Não percam, programa Samba que é Gol, na TV Max. Valeu, vambora! Praia, samba, serva, na gandaia, muita paz, amor e saia, e aquela pelada. Servir é acordar cedo para transformar a cidade. É colocar o cidadão como prioridade. Servir é estar atento na hora da crise. É construir uma vida mais digna. Servir é iluminar as ruas para trazer mais segurança. É criar oportunidades de emprego. É fazer do Rio uma cidade acolhedora. Servir é encurtar distâncias. É devolver a alegria de enxergar o mundo. É ajudar os pais a irem para o trabalho mais tranquilos. Servir é oferecer um futuro melhor. E trabalhar feliz para mudar a vida dos cariocas. Servir é a nossa vocação. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o secretário da Casa Civil, Nicola Miccioni. Nicola, obrigado por estar de novo aqui no Deles e Delas. E eu queria começar te perguntando, como a concessão de saneamento do Rio de Janeiro, realizada há 2 anos,
vem mudando o cenário do setor de saneamento no Estado? Olha, começamos muito bem, uma pergunta importante, uma pergunta que responder nos dá muito orgulho, porque a gente falava disso na primeira entrevista há uns 2 anos, e esta semana mesmo, o governador Cláudio Castro, com o vice-governador Thiago Pampolha, assinaram a licença para a dragagem do complexo lagunar Barra Jacarepaguá. Há 2 semanas foi assinado a licença do cinturão de tempo seco da Baía da Guanabara e também do complexo. Nós, cidadãos fluminenses, já podemos perceber a olhos nus, né, melhorias na Baía da Guanabara, melhorias na Lagoa Rodrigo de Freitas, e com esses licenciamentos assinados, as obras do cinturão de tempo seco e da dragagem vão poder ser iniciadas. Isso significa uma verdadeira revolução ambiental no estado do Rio de Janeiro. Você ter os complexos lagunares e a Baía da Guanabara revitalizados, devolvidos para o uso da população em respeito à fauna e flora do estado. Isso com impacto no turismo, na valorização imobiliária, principalmente na saúde pública. Para além dos aspectos ambientais, você tem dignidade para milhares de pessoas. Eu posso dizer hoje que aproximadamente 1.000 pessoas por dia, com os investimentos das concessionárias de água, aproximadamente 1.000 pessoas por dia estão tendo acesso pela primeira vez na vida à água encanada em suas casas. Nós temos um volume imenso de pessoas, uma quantidade imensa de pessoas, me desculpando pela expressão, uma quantidade imensa de pessoas hoje com acesso à água encanada pela primeira vez em suas vidas. Isso significa dignidade, isso significa menos doenças, isso significa mais saúde, isso significa mais qualidade de vida. E esse trabalho está só iniciando. São 35 anos de concessão, nós temos 2 dos 4 blocos com um pouco mais de 1 ano de operação, quase 10 mil empregos já gerados, mais de 200 mil pessoas com água encanada pela primeira vez em suas vidas, com os complexos ditos da Baía da Guanabara, do Complexo Lagunar sendo revitalizados, enfim, muitas obras ainda por vir, e lógico, muita fiscalização, muito cuidado com a aplicação das metas, mas um processo que trará para o Estado do Rio de Janeiro ainda muitas boas notícias. Vamos torcer realmente, secretário, que esse assunto da Baía do Guanabara não é de hoje, que a gente ouve o que já veio de dinheiro para poder sanear a Baía de Guanabara, já entrou muito dinheiro aqui no nosso estado, é um processo que vem se arrastando há vários e vários anos. Vamos torcer que agora o nosso governador Cláudio Castro faça isso mesmo, limpe a nossa Baía do Guanabara, que é a entrada do nosso estado do Rio de Janeiro, essa Baía maravilhosa, e vamos torcer que isso dê certo e que vai fazer parte do nosso meio ambiente, desse saneamento da Baía do Guanabara. Vamos torcer que ele agora leve isso a finco, que vários e vários governos, a gente ouve falar que vai limpar, dava um dinheiro e não limpava, entendeu? Há uma diferença agora importante, que nós temos isso já em contrato e uma obrigação de um privado que é concessionado. Então, assim, ao Estado a fiscalização, mas principalmente, diferentemente de outras situações, nós temos agora um contrato, recursos privados, fiscalização e licenciamento já concedido. E já se vê resultados, né? Você vê ali vários vídeos circulando, mostrando uma vida marinha já mais pujante na Bahia, imagens de tartarugas, enfim. A gente tem conseguido ver. Tem muita coisa legal. Agora, Nicola, quais são as melhorias da concessão de saneamento para esse meio ambiente? É isso que você falou agora, né? São todas essas melhorias que a gente consegue. Olha, são essas melhorias que eu citei. Você tem, efetivamente, com a concessão, com a universalização prevista em contrato, a obrigação de 90% da população ser atendida com o esgoto tratado e 99% da população compreendida nos blocos com água nas suas casas. Isso você tem uma qualidade de vida, obviamente, diferenciada. Infinitamente melhor, né?
infinitamente melhor. A gente, graças a Deus, posso dizer por nós, nascemos, crescemos, vivemos em habitações que têm água, têm esgoto, principalmente nos melhores bairros do estado. Mas essa é uma realidade, infelizmente, que é uma exceção. O Brasil é, no ranking de países mundiais, um dos últimos colocados no ranking de saneamento. Então, você tem a imensa maioria da população sem o mínimo, em se tratando de saneamento. E saneamento que é aquela política pública, aquele investimento que, historicamente, é deixado em segundo plano, porque ele é cano, ele tá ali, não é uma obra que você inaugura com uma certa pompa, não é um hospital que você inaugura, não é uma escola, não é uma ponte. Sim. São campos e água que, em tese, a grande parte da população deveria ter e não tem. Então, nós temos um compromisso em pagar uma dívida histórica. Você tem um déficit que, acumulado, gera milhões e milhões de brasileiros sem acesso mínimo à água tratada. E é nesse sentido que veio o Marco Legal do Saneamento. O Marco Legal do Saneamento obriga os estados, os municípios, com metas de universalização, buscar essa melhoria de qualidade de vida das pessoas. Então, assim, nós temos 4 contratos hoje estabelecidos, algumas outras concessões já em curso, anteriores. Então, nós temos metas. E temos uma agência fiscalizadora, a Genersa, que vai fiscalizar. Então, diferentemente de outros projetos, de outras promessas, nós temos aqui hoje um contrato com empresas privadas que pagaram bilhões de reais em outorga, e que certamente não vão trocar o descumprimento por essas outorgas. Sim. Então, nós temos um processo diferente, um processo de dignidade da população, com água tratada, esgoto tratado, na porta de suas casas, e um projeto ambiental que é um dos maiores do mundo hoje. Os fundos de investimento que têm ações dessas empresas, eles falam, são os nossos maiores projetos ambientais no mundo hoje. E você imagina, revitalizar, são quase 3 bilhões de reais de investimentos na Baía da Guanabara. São 300 milhões só no Complexo Laguna Barra de Jacarepaguá. Mais algumas dezenas de milhões de reais e bilhões de reais em bairros que, historicamente, comunidades que, historicamente, nunca tiveram acesso sequer a estações de tratamento. Então, é uma verdadeira revolução que está acontecendo. Ainda estamos no início, muito provavelmente por isso ainda não tão percebida, mas são sementes que, se não forem plantadas agora, não darão árvores. Perfeito. Então, é um processo longo que está em curso, obras importantes começaram agora, ainda vão começar. Então, assim, o que a gente pede é que a população olhe esse processo como um processo de longo prazo, mas não perca a capacidade de fiscalizar, de cobrar, e principalmente com educação ambiental, de não continuar o que historicamente as populações sempre fizeram. O governador falava isso essa semana, o governador Cláudio Castro, que na limpeza do Rio Salgado, do rio que passa ali no complexo de Jacarezinho, boa parte do que foi retirado dali eram sedimentos de obras jogados ali por empresas. Então, assim, crimes ambientais que historicamente foram cometidos sem fiscalização e que hoje nós pagamos o preço para corrigir esse processo. Então, assim, a limpeza vai ocorrer, vai se evitar se fazer, mas a população e as grandes empresas precisam também ajudar nesse processo. Eu acho que o mundo mudou, nós temos essa pauta do ESG muito forte hoje, do ambiente, a sustentabilidade da governança na pauta das empresas. Então, assim, é poder público e poder privado juntos. Secretário, um outro assunto importante, entendeu? Recentemente, vocês têm discutido, tem uma discussão sobre a concessão do aeroporto do Galeão. Apesar da concessão ser federal, o governo do Estado, junto com a Prefeitura, com o prefeito Eduardo Paes, o governador Cláudio Castro, estão participando ativamente desse debate. Qual é a solução realmente
para esse problema? Como podemos recuperar o Galeão, que é uma coisa muito importante? É coisa inadmissível o Congonhas ter quase 15 milhões de passageiros, quanto o Galeão, que é a porta de entrada do Rio de Janeiro, que fizeram uma reforma maravilhosa, recebe 6 milhões de passageiros. As companhias aéreas internacionais estão saindo fora. Qual é a solução que o senhor acha? Em breve, o senhor acha que até outubro está resolvido esse problema do Galeão e o Santos Dumont? Que tem que reduzir. Não pode o Santos Dumont, com aquela pistinha pequenininha, está recebendo 15 milhões e o Galeão, pô, aquela maravilha de aeroporto, todo reformado, está recebendo 6 milhões. O que o senhor tem a dizer sobre isso, secretário? Tema importante. O governo do Estado, desde o ano passado, junto com a Prefeitura, entidades empresariais, como o Firjan, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, tem puxado essa bandeira. A partir de uma demanda do governador Cláudio Castro, o Ministério da Infraestrutura, ainda no ano de 2022, criou um grupo de trabalho onde a gente conseguiu tirar, mostrando tecnicamente que era inviável a concessão do Santos Dumont naquelas rodadas de concessão, que isso seria mais um ponto negativo em relação ao Galeão. E, nesse contexto, a gente, desde o ano passado, então, reforçando a necessidade de se olhar para o problema do Santos Dumont e do problema do Galeão em conjunto. Os dois aeroportos, eles fazem parte, Letícia, de um sistema multi-aeroportos. O sistema multi-aeroportos é quando, numa metrópole, você tem dois aeroportos que precisam conversar entre si para atender bem, não só a população, mas o desenvolvimento econômico daquele estado, daquela região onde ele está sitiado, mas também olhando o Brasil como todo, o país onde ele está inserido. O Galeão ele não é só importante para o estado do Rio de Janeiro, para a capital, para a região metropolitana. Ele é um aeroporto importante para o país. Claro, evidente. Então, as ações de correção, elas passam por esse olhar um pouco mais amplo. Nós temos o aeroporto Santos Dumont com o seu limite de atividade operacional já atingido, próximo ali de 9 milhões, 10 milhões de passageiros ano. E as agências reguladoras estavam estimando ali algo em torno de 15 milhões. Então, assim, houve uma briga positiva por parte do governador, por parte do prefeito. O atual governo federal entendeu essa discussão no interesse do Estado do Rio de Janeiro, da economia do Rio de Janeiro e até da segurança dos passageiros no Santos Dumont, e já fez essa delimitação. E, mais recentemente, houve uma definição do ministro de Portos e Aeroportos, ministro Márcio, no sentido de que, a partir de agosto, muitas das rotas que hoje são realizadas via Santos Dumont vão ser transferidas para o Galeão. A gente sabe que esse processo não é um processo no estalar de dedos, há uma transição importante, há passagens compradas, há interesse das companhias, dos próprios passageiros, então essa transição deve ocorrer a partir de agosto. E a gente entende, então, que esse é um primeiro passo para uma adequação do Santos Dumont à sua efetiva capacidade operacional, como deslocamento de voos para o Galeão. Isso gera maior conexão com voos internacionais no Galeão. E diria que, junto com outras ações que a própria administradora do Rio Galeão, o governo do Estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro vão adotar, como melhoria de acesso, algumas questões fiscais, tributárias relativas a combustível da aviação. Você tem uma própria gestão do Rio Galeão mais competitiva em relação a outros aeroportos. Claro. A gente vai ter, ao longo já de 23, um crescimento no número de passageiros no Galeão e com uma perspectiva de crescimento ao longo dos próximos anos. Eu diria que isso é um conjunto de fatores que geraram o problema do Galeão e também é um conjunto de soluções que vão resolver o problema. O que nós temos é que dar os primeiros passos. Um primeiro passo foi dado, que foi uma restrição maior no número de voos no Santos Dumont. Eu acho, na minha opinião, que o Santos Dumont tem que fazer a ponte aérea e Rio e Brasília só, e o resto tudo passar para o Galeão. Você vê que tem voos atrasados, voos cancelados.
É um absurdo isso gente... que acontece. Essa semana eu fiquei uma hora que acontece, porque não tinha slot. Entendeu? O que acontece é uma coisa absurda. Vocês estão de parabéns. O governador e o prefeito também entrou nessa briga também para valer, entendeu? Junto com o governo federal, com o ministro Márcio, entendeu? De Portos e Aeroportos. Tem que mudar isso. É uma coisa absurda o Galeão, aquela maravilha. E a gente tem, exatamente, estava falando isso numa outra entrevista. A gente tem o Galeão, que é essa superestrutura. Está lá com 6 milhões e o Santos Dumont com 15 milhões, voo cancelado, é uma coisa impressionante. Bom, eu tenho que dar um recadinho aqui da nossa Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, que é a nossa CNC. 8 hotéis do SESC foram contemplados com o prêmio Travel Choice em 2023, organizado pelo site de viagem Trip Advisor. Apesar de 10% dos hotéis cadastrados dessa plataforma são premiados, quem faz as avaliações são os próprios hóspedes. Os hotéis do SESC são certificados, foram a Colônia Ecológica, o SESC de Itaperana, no Ceará, sua terra, o Hotel do SESC de Ouro Preto, o Hotel do SESC de Araxá, o Hotel do SESC de Poços de Caldas, o Hotel do SESC de Vendas Novas. São 4 em Minas Gerais, hotéis do SESC em Nova Friburgo, e no Rio de Janeiro, o Hotel do SESC em Gramado, no Rio Grande do Sul, o Hotel do SESC no Porto do Cercado, em Mato Grosso. Está de parabéns aí a nossa Confederação Nacional do Comércio, sob comando maravilhoso do nosso José Roberto Trato. Está de parabéns com essa iniciativa, ok? Nós estamos recebendo hoje aqui no Desidero o secretário da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, Nicola Missioni, aqui hoje no Delas, dando essa maravilhosa entrevista, esclarecimento ao povo do nosso Estado do Rio de Janeiro, ok? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com o nosso Deles e Delas aqui pela TV Marcos. Roda e avisa. Servir é acordar cedo para transformar a cidade. É colocar o cidadão como prioridade. Servir é estar atento na hora da crise. É construir uma vida mais digna. Servir é iluminar as ruas para trazer mais segurança. É criar oportunidades de emprego. É fazer do Rio uma cidade acolhedora. Servir é encurtar distâncias. É devolver a alegria de enxergar o mundo. É ajudar os pais a irem para o trabalho mais tranquilos. Servir é oferecer um futuro melhor. E trabalhar feliz para mudar a vida dos cariocas. Servir é a nossa vocação. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Há alguns anos, o Rio de Janeiro vivia uma enorme crise. Foi aí que entrou o trabalho da Alerj para recuperar a nossa alegria. A vida tá melhor pra nossa alegria. O exemplo vem da Casa da Democracia. Para os municípios conseguirem investir em áreas importantes, a Alerj devolveu para o Estado 2 bilhões economizados do orçamento. A Alerj ajudou e a gente viu que tudo que economizou se dividiu. Na pandemia, aprovou auxílios e a redução de impostos, protegendo famílias, empresas, empregos. A Alerj não parou nem um segundo, trabalhando em todo o estado pra todo mundo. Para garantir investimentos futuros em todo o Rio de Janeiro, a Alerj criou o Fundo Soberano, uma poupança feita com recursos derivados da nossa produção de petróleo. E para preservar a nossa história, o Palácio Tiradentes está se transformando na Casa da Democracia. A Alerj faz história pra ficar em nossa memória. Um trabalho que vem dando samba em todo o estado. Alerj, mais perto de você. Nossa empresa é especializada no fornecimento de estruturas para evento. Durante o período da pandemia, foi o momento da gente construir algo novo, que foi a fabricação de módulos habitacionais, que é uma coisa que a gente agora já está atendendo em todo o nosso mercado capixaba. A FEComércio foi muito importante durante o período que nós tivemos parado, durante a pandemia, na negociação junto com o governo, com a prefeitura. Foi muito importante, contamos muito com o apoio da FEComércio, foi o programa de retomada das empresas de evento. O
projeto Vai Turismo da CNC é muito importante para poder elaborar essa política pública de negociação junto com os governos, com as prefeituras, para desenvolvimento do setor de turismo e evento. É importante que a FEComércio, junto com o SESC e Senac, promova cada vez mais o associativismo, fortalecendo os sindicatos e desenvolvendo a cadeia produtiva do setor. A Camélia Flores oferece os mais bonitos arranjos desde 1959. Visite nossa loja ou ligue pra gente. Entre no site cameliaflores.com.br, faça seu pedido e conheça as inúmeras variedades de buquês, arranjos e cestas de flores. Garantimos rapidez e qualidade na entrega. Descontos especiais nas datas comemorativas e para eventos de empresas, casamentos e aniversários. Pensou em flores? Pensou Camélia Flores. Servir é acordar cedo para transformar a cidade. É colocar o cidadão como prioridade. Servir é estar atento na hora da crise. É construir uma vida mais digna. Servir é iluminar as ruas para trazer mais segurança. É criar oportunidades de emprego. É fazer do Rio uma cidade acolhedora. Servir é encurtar distâncias. É devolver a alegria de enxergar o mundo. É ajudar os pais a irem para o trabalho mais tranquilos. Servir é oferecer um futuro melhor. E trabalhar feliz para mudar a vida dos cariocas. Servir é a nossa vocação. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o secretário da Casa Civil, Nicola Miccioni. Nicola, a modelagem da concessão do saneamento virou referência no país e você ganhou alguns prêmios. Fala pra gente desses prêmios e você imaginava que esse projeto alcançaria esse patamar? Primeiramente, o governo do estado ganhou os prêmios, acho que sob a liderança do governador Cláudio Castro, esse processo foi conduzido por uma equipe multidisciplinar, dezenas de pessoas, a gente coordenou aqui junto com o governador. O último prêmio recebido foi um prêmio muito importante, que foi da B3, junto com a P3C, uma entidade que avalia projetos de infraestrutura no país, e foi escolhido o melhor projeto de infraestrutura do país nos últimos anos. E no dia da premiação, a gente brincou que a gente não quer o prêmio de melhor modelagem, a gente quer o prêmio de melhor gestão, porque esse é o grande ponto. A gestão eficiente do projeto vai trazer benefícios à população. Então, é isso que a gente vai perseguir hoje. Uma gestão eficiente, uma fiscalização correta dos contratos, para que a população tenha os benefícios desse projeto bem modelado, sim, mas a gente sabe de outras concessões que, se não fiscalizadas desde a sua origem, acaba gerando um passivo para o Estado, para a população ao longo de anos e décadas. Sim. Então, é nesse contexto. Eu diria que a força do trabalho, o governador Cláudio Castro pede para a sua equipe muita dedicação, um zelo com o recurso público, um zelo com a coisa pública, e a gente precisava trazer para o Rio de Janeiro a volta da expressão credibilidade, né? A credibilidade num processo como esse, que envolve mais de uma centena de bilhão de reais, só em outorga 25 bilhões, são 32 bilhões de reais em projetos, e dezenas de bilhões na operação em si ao longo de anos, sem que nenhuma empresa tenha entrado com sequer recurso administrativo, nenhum questionamento judicial. A gente tem nisso um carinho, um orgulho muito grande do Rio de Janeiro poder apresentar para o Brasil projetos bem estruturados. E, da mesma forma, eu acho que a gente tem um compromisso agora de olhar as demais concessões. Nós temos concessões, principalmente na área de mobilidade urbana, que precisam ser melhor prestado serviço para a população. Então, a gente brinca que a gente não celebra muito as vitórias, porque tem muita coisa para ser feita. Eu estou recebendo aqui vários e-mails aqui. O pessoal faz essa pergunta para ele, que interessa para a gente, curiosidade. Nós tivemos a venda da SEDAI, certo? E o pessoal está pergunta ao secretário
o que foi feito com esse dinheiro da SEDAI? Onde é que foi aplicado esse dinheiro da SEDAI? Eles ficaram muito preocupados. Eu sei que o governador está fazendo uma gestão maravilhosa e eles estão interessados em saber esse problema da SEDAI. O que foi esse dinheiro? O que o governador está dando destino a esse dinheiro, o secretário? Vamos esclarecer aqui um ponto. A SEDAI não foi vendida. A SEDAI continua existindo. A SEDAI antes ela realizava 3 ações básicas. Ela produzia água, ela distribuía a água e ela tratava o esgoto. Isso em tese. Era obrigação dela. A operação de distribuição de água e tratamento e coleta de esgoto, ela foi concessionada. Foi vendida, colocando assim. E a produção de água continuou sendo da SEDAI. Então, a SEDAI continua sendo uma empresa estatal que hoje produz água e também distribui e trata o esgoto em alguns municípios que não foram concessionados, que não aderiram à concessão. Então, a SEDAI continua produzindo água e distribuindo e tratando esgoto em municípios que a concessão não atingiu. O recurso que o Estado recebeu, que a gente chama de outorga, ele não foi só o Estado que recebeu parte o Estado e parte os municípios. A maior parte, inclusive, foi recebida pelos municípios. Os municípios da capital Rio de Janeiro, os municípios da Baixada Fluminense, os 49 municípios que fizeram parte de todo o projeto, todo o processo. Então, os municípios deram a utilização dos seus recursos de acordo com sua discricionalidade. O Estado não tem controle sobre os recursos que foram recebidos pelos municípios. O Estado, na parte que o Estado recebeu de recursos, uma parte dele, o Estado indenizou a própria SEDAI naquilo que a gente chama, desculpe o termo técnico, bens ativos não amortizáveis, que sejam aqueles ativos que a SEDAI aportou recursos para desenvolver e esses bens foram transferidos para as concessionárias pelo tempo da concessão. Então, o Estado usou parte dos recursos para indenizar a SEDAI, que é uma empresa, uma SA, um acionista e com uma governança que demandou esse tipo de ação. E o que sobrou desse recurso, o Estado está aplicando em projetos de infraestrutura. E aí eu convido a população a acessar o site pacto.rj.gov.br, é um site de transparência do governo do Estado, onde você tem lá toda a destinação de cada centavo da concessão e as obras que estão sendo desenvolvidas. Tem mais de 400 ações ali sendo desenvolvidas. Recentemente foi inaugurado pelo governador Cláudio Castro o Centro de Imagem de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, o maior centro da América do Sul de imagem hoje, público, belíssimo, e foi com os recursos da concessão. Escolas reformadas, delegações de polícia reformadas, alguns serviços relativos à segurança pública também com esses recursos, enfim, você encontra no site essas informações todas de maneira muito transparente. Tá ótimo. Agora, Nicola, você está à frente de grandes projetos do governo do Estado do Rio, né? Como a concessão de saneamento e o Pacto RJ. Quais os desafios de coordenar pautas tão importantes para o cidadão fluminense? É um desafio de ter responsabilidade com a população, né? É uma missão, são atividades que nós exercemos de maneira temporária. Eu não sou político de formação, sou um executivo, e a lógica é poder ter um cronograma que é estabelecido pelas secretarias, pelos técnicos, pelos gestores públicos, e nosso papel é coordenar e cobrar, efetivamente, né? Cobrar resultados, cobrar licitações bem feitas, cobrar resultados. Isso aqui é um conjunto de secretários que formam uma equipe, você tem Controladoria Geral do Estado, você tem Procuradoria, você tem a Secretaria de Governo, a Casa Civil, a Secretaria de Planejamento e de Fazenda, que acabam fazendo ali parte de um núcleo mais próximo ao governo de gestão. E esse conjunto de secretários, a Casa Civil acaba coordenando, mas também sendo coordenada em algumas ações, tem essa missão de olhar os projetos, cobrar dos secretários, dos gestores públicos a efetividade, respeito à coisa pública principalmente. Agora, outro problema que eu estou sendo aqui abordado aqui pelos nossos telespectadores, estão mandando um e-mail e estão mandando informação, vamos falar sobre futebol. Como é que anda
o Maracanã. O Maracanã foi... Eles fizeram há um tempo atrás, o Flamengo e Fluminense tomaram conta do Maracanã. Eu acho isso um erro total. Eu acho que o Maracanã pertence ao povo. E o Vasco e o Botafogo ficaram alijados durante o tempo de jogar no Maracanã. Como é que está esse processo? Na minha opinião, acho que o Vasco tem direito de jogar os seus jogos principais, que ele é o único clube que tem estádio próprio, é o Vasco, é um estádio pequeno, como tem o Engenhão, que tem o Botafogo, tem o Engenhão, e eles estão querendo, entendeu? Jogarem os jogos principais, os grandes clássicos no Maracanã. Como é que está esse imbróglio entre Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo? Qual é a solução que tem para isso, secretário? Vamos lá. Primeiramente, um ponto a ser esclarecido é que quando a concessão anterior, com o administrador anterior, foi anulada pelo governo antecessor do governo do Cláudio Castro, o próprio governador Cláudio Castro chamou todos os clubes agora para saber se tinha interesse, naquele momento, se tinha interesse de administrar o Maracanã de maneira provisória, né, um termo precário, chamado TPU. E os únicos clubes que manifestaram interesse foram o Flamengo e o Fluminense. O Vasco não manifestou nenhum interesse à época, e também o Botafogo, até porque o Botafogo tem uma concessão do estádio do Engenhão. Então, iniciou-se um trabalho de confecção, de elaboração da nova modelagem, da modelagem da nova concessão. Esse processo iniciou-se ali no final de 2020, 2021. Esse processo foi amplamente discutido com os clubes, apresentado aos clubes, que elogiaram toda a modelagem apresentada, através de audiências públicas, reuniões com os clubes individualmente. E foi apresentado, então, lançado o edital em julho do ano passado, 2022. Próximo da licitação, houve uma suspensão pelo Tribunal de Contas do Estado, o que o Estado considera absolutamente normal, um processo complexo, de longo prazo, com muitas variáveis. O Tribunal de Contas tem sugerido alterações. Eu acho que a gente chegou agora, em 23, no último pacote de alterações, já apresentamos ao Tribunal de Contas, estamos aguardando a liberação do Tribunal de Contas para a nova licitação. Uma nova licitação que ela é franqueada a todos os clubes, empresas, mas que preza, essencialmente, e dentro do que você colocou, Lelé, pelo espetáculo do futebol. O Maracanã é o templo do futebol brasileiro, o templo do futebol fluminense e carioca, né? Nosso Fluminense, né, Nicola? Tem que falar da nossa expressão fluminense, fundamentalmente. Mas o Maracanã que tem suas complexidades. O Maracanãzinho, enquanto complexo, um estádio que demanda investimentos, é o cartão de visita do futebol brasileiro. A gente não pode deixar que no Maracanã aconteça aquilo que aconteceu no Mineirão, no Belo Horizonte, no Castelão, em Fortaleza. Sim. Estádios com campos ruins, com gramados ruins. No Mineirão, você tem hoje os clubes todos desinteressados em jogar no estádio. Então, o Maracanã precisa ser explorado na lógica do futebol. A gente tinha uma discussão muito grande, que é datas, né? Shows poderiam ocorrer no Maracanã sem o futebol ser a prioridade. Imagina, por exemplo, vamos torcer para que isso ocorra, obviamente, uma quartas de final de Libertadores com Flamengo e Fluminense, 2 jogos no Maracanã. É algo inédito. Imagina se tivéssemos o concessionário do Maracanã, há 2 anos atrás, vendido uma série de datas no mês de agosto ou setembro para um show, para uma série de shows. Flamengo e Fluminense não jogariam as quartas de final da Libertadores no Maracanã. Então, dessas pegadinhas, dessas questões que a gente tentou fugir na modelagem. A gente espera agora que, com o Tribunal de Contas liberando o edital efetivamente, a gente tenha uma concessão que, repito, ela preserva o direito de todos os clubes jogarem no Maracanã, independente de quem vai ser responsável pela exploração direta dele. Está de parabéns aí, então. Eu acho que eu sou Vasco da Gama, o Vasco está passando pelo processo terrível, estou querendo acabar. Vamos falar sobre gestão, vamos falar sobre futebol nas 4 linhas, com respeito ao nosso colega. Entendeu? Então, eu acho que o Vasco tem direito de jogar os grandes clássicos, como o Botafogo tem direito, o Flamengo e o Fluminense. Eu acho isso, essa decisão que vocês vão tomar aí,
é do povo. O Maracanã já obrigou, já fui lá com 170 mil pessoas, quase 200 mil pessoas. Eles fizeram aquela reforma, ficou uma maravilha. Hoje cabe quase 70, 80 mil pessoas, ficou uma maravilha e fica restrito a essa briga aí de clubes aí. Vamos torcer que todos eles entrem em acordo aí e joguem lá. Bom, eu tenho que dar um recadinho da Casa Julieta de Serpa. Não deixe, você que mora aí no Flamengo ou na Zona Sul, de conhecer a Casa Julieta de Serpa, que realmente é um dos melhores restaurantes que tem no Rio de Janeiro. Você pode fazer casamento, pode fazer palestra. Eles estão fazendo um festival de fondue agora maravilhoso. E além de de quarta a domingo, tem o Chá das 5, um show maravilhoso que o professor Serpa dirige, a dona Beth Serpa, que é a figurinista. Vale a pena você conhecer a Casa Julieta de Serpa. Eu tenho certeza que o nosso secretário já esteve lá na Casa Julieta de Serpa, nos melhores restaurantes que tem aqui no Rio de Janeiro, é a Casa Julieta de Serpa. E, falando nisso, lembrando que a Fundação Sesgran-Rio está completando 51 anos. O nosso caso Alberto Serpa, cada vez mais impulsionando, dando emprego para esses atores maravilhosos, que ele agora entrou, além de ser da área de educação, ele entrou para valer na área de cultura, fez um teatro maravilhoso lá no Rio Comprido. Você entendeu? A academia de cultura que ele criou. Então, realmente, está de parabéns o nosso caso Alberto Serpa. E lembrando que nós temos no canal do YouTube o Baú do Chacrinha, que tem mais de 100 vídeos dos maiores cantores brasileiros daquela época de sucesso, da época dos anos 80. Tem muita pirataria que nós estamos retirando, porque o nome do Chacrinha pertence a mim. Você sabe perfeitamente que nós estamos com um problema lá do seu estado, estamos tentando resolver, mas o seu presidente da Assembleia está duro lá na queda. Eu não quero entrar, eu quero fazer uma coisa amigável, mas eu vou ter que partir para uma coisa. E como está o Baú do Chacrinha? Meu filho foi descobrir o Baú do Chacrinha, quando entrou lá, tinha vários baús com o nome do Chacrinha. Nós estamos retirando isso e o Baú do Chacrinha é oficial. Entre lá e está no canal do YouTube, ok? Vamos ao rápido intervalo e voltamos já com o doutor Nicola Martione, secretário da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, ok? Roda, meu filho, roda. Servir é acordar cedo para transformar a cidade. É colocar o cidadão como prioridade. Servir é estar atento na hora da crise. É construir uma vida mais digna. Servir é iluminar as ruas para trazer mais segurança. É criar oportunidades de emprego. É fazer do Rio uma cidade acolhedora. Servir é encurtar distâncias. É devolver a alegria de enxergar o mundo. É ajudar os pais a irem para o trabalho mais tranquilos. Servir é oferecer um futuro melhor. E trabalhar feliz para mudar a vida dos cariocas. Servir é a nossa vocação. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Piratabá é uma história de família e aos pouquinhos esse restaurante foi se tornando um espaço de arte e cultura. É a regionalidade, é a cultura cearense, é a cultura nordestina. Em termos de apoio, a gente não tem que olhar no apoio individual. Eu acho que é o apoio de um grupo. E a gente fez muitos trabalhos, né, com todo o sistema FEComércio, SENAC, se consegue ter uma aproximação mais forte com os políticos, com os legisladores. A gente tem muitos casos de que você tem um apoio, sim, da FEComércio, tem um apoio do SENAC, que orienta aquela pessoa que não é do setor, que está entrando agora. Isso é muito importante, você ter ali uma representação muito forte de muitos sindicatos, de muitas associações. Então você tem opiniões diferentes e você vai poder absorver essas opiniões e repassar para os seus associados. Esse dia a dia, ele é extremamente importante.
Aventura, adrenalina, história, emoção, cultura, turismo, gastronomia, natureza, ecoturismo. Embarque nessa viagem cheia de aventuras com Marcelo e Carol. Programa Viajando pelo Brasil. Estamos na TV Max. Servir é acordar cedo para transformar a cidade. É colocar o cidadão como prioridade. Servir é estar atento na hora da crise. É construir uma vida mais digna. Servir é iluminar as ruas para trazer mais segurança. É criar oportunidades de emprego. É fazer do Rio uma cidade acolhedora. Servir é encurtar distâncias. É devolver a alegria de enxergar o mundo. É ajudar os pais a irem para o trabalho mais tranquilos. Servir é oferecer um futuro melhor. E trabalhar feliz para mudar a vida dos cariocas. Servir é a nossa vocação. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o secretário da Casa Civil, Nicola Miccioni. Secretário, o Estado do Rio vive um novo momento e recuperou o crescimento econômico. O governo do Estado está conseguindo atrair investimentos e grandes empresas que voltaram para a cidade. Qual é a fórmula para alcançar esse cenário que a gente está gostando muito? Trabalho, respeito a quem produz, respeito ao comércio, ao serviço, à indústria, respeito ao cidadão. É um Estado menos burocrático, um Estado mais digitalizado, um Estado com os poderes mais harmônicos entre si, com respeito à política, com respeito ao judiciário e os demais poderes respeitando o executivo em reciprocidade. Um trabalho diário de entender a dificuldade de quem empreende, de entender de quem produz realmente, quem paga os impostos merece uma atenção especial, mais segurança jurídica. E quando esse conjunto de fatores começa a ser sentido pelas empresas, as empresas deixam de sair do Estado, permanecem e algumas novas começam a vir. Eu acho que é um conjunto de fatores que, se permanecer no Estado do Rio de Janeiro por muito tempo, o Estado do Rio de Janeiro volta a ter aquele protagonismo que nunca deveria ter perdido. Que merece, né? Gente, sobre a lei que institui a política estadual Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas do Rio de Janeiro. Eu achei muito bacana essa iniciativa de vocês. Só para registrar a lei de iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, então, assim, o mérito para os deputados estaduais que aprovaram essa lei, logo depois daquele fato constrangedor ali em Madrid, né, com o nosso querido Vini Júnior, e a Assembleia Legislativa, então, aprova uma lei que manda para a sanção do governador, que prevê a suspensão dos jogos durante o ato de racismo ali praticado, uma penalização, uma apuração mais rápida de identificação do agressor, e um respeito, principalmente, não só ao jogador, mas um combate a essa prática absurda que tem que ser punida sempre que ocorrer, que é o racismo, né? Então, a LERJ está de parabéns, o governador teve a sensibilidade de sancioná-la junto com o Vini Júnior, num evento no Maracanã. Isso. Abriu o Maracanã para sancionar a lei lá. Nosso Thiago Pampolha representou o governador sancionando a lei, junto com os deputados que foram os coautores, os autores da lei. Na oportunidade, o Vini Júnior recebeu algumas outras homenagens da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, da própria Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, comendas importantes. Um reconhecimento não só a ele, mas à causa, né, ao combate ao racismo. Mas de parabéns não só ao Executivo, mas aos parlamentares e à Assembleia Legislativa que aprovou a lei. Mandar um abraço também ao nosso senador Carlos Portinho, entendeu? Vai ser papai da nossa querida Dudinha, a Dudinha Camarão, que é amiga nossa desde a infância, dormia aqui em casa, essa família Camarão maravilhosa. Está de parabéns o nosso Carlos Portinho, pelo esse belo trabalho que ele vem exercendo lá no Senado Federal.
em defesa do nosso estado do Rio de Janeiro. Você pode dar uns parabéns, entendeu? Ao nosso governador e ao nosso Carlos Portinho, que é um cara sensacional, maravilhoso. Não tenho o que dizer dele. Coisa impressionante. Agora vamos falar um pouquinho de eleições. Eu escutei hoje no rádio, escutando de manhã, fui tomar meu café da manhã, escutando no rádio, que o governador já está começando a se empenhar, a correr os municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, já, como todos os outros estados, que vem ter a campanha para as prefeituras. Como é que está esse processo do governador junto às prefeituras aqui do estado e principalmente aqui da nossa capital? Olha, Leco, assim, eu como Casa Civil, eu cuido mais da gestão. A política cuida da Segov, cuida do governador com o gabinete. Mas o trabalho que o governador tem feito é um trabalho de entrega. Vai começar a entregar aquilo que já foi iniciado desde o seu término de mandato ali em 20, 21, início de mandato 22, né, e agora 23. Então, assim, ele vai estar entregando aquilo que a população espera, né? Obras, serviços que foram implementados. O processo de discussão política, eu acho que começa agora, mas essencialmente se dá em 24. O governador conseguiu construir uma base importante na LERJ, conseguiu apoiar uma bancada federal importante, se tornou uma liderança no Estado, é uma liderança hoje importante. Então, nesse contexto, vai ser um protagonista das eleições. Esperamos que saia vitorioso, porque será um reconhecimento da população a esse grupo político que ele formou, que ele montou, de boas entregas, de boas ações e de uma boa gestão. Como é que anda a relação, rapidinho, que nosso tempo não temos tempo, como é que anda a relação do governo do Estado do Rio com o governo federal? Vocês foram oposição ao presidente Lula, entendeu? E o presidente Lula sempre deu um carinho especial aqui no Rio de Janeiro, injetou muito dinheiro aqui no Rio de Janeiro. Como é que anda essa composição com o presidente Lula e o governador Cláudio Castro, que tem ido lá a Brasília, já teve várias vezes com o presidente Lula, graças a Deus, acabar com esse negócio de brigas, essas coisas, não tem. A gente tem que torcer para o nosso Brasil ir para frente. É isso aí. Como é que anda isso? O governador sempre fala, quem faz oposição ao governo federal é o Congresso, são parlamentares no Congresso. O governo do Estado não se faz oposição ao governo federal, trabalha de mãos dadas pela gestão, pelas políticas públicas, né? Oposição se faz eventualmente ali na eleição, né? Certo. Passada a eleição, o governo municipal, estadual, federal, eles têm que estar juntos na entrega de políticas públicas em prol da população. E é nesse contexto que o Executivo Estadual tem ótima relação hoje com o Executivo Federal. O governador Cláudio Castro já esteve algumas vezes com o presidente Lula e discutindo projetos, convidando o presidente Lula para algumas inaugurações no Rio de Janeiro, para algumas ações no Rio de Janeiro. Então, uma ótima relação, uma relação respeitosa e que, repito, passadas as eleições, você governa e faz gestão. Eu vou dar um recadinho aqui do nosso agora. Quem não conheceu o La Florentina lá no Leme? Uma história de gastronomia, o La Florentina no Leme, que chegou agora em Ipanema e, na semana passada, inaugurou aqui na Barra, na Avenida Lúcio Costa, 1996, aqui na Barra da Tijuca, o La Florentina, que realmente é um ícone, entendeu? La Florentina faz parte da cultura, que era quando era no Leme, teve um problema lá, ele teve que sair de lá, abriu em Ipanema e agora abriu aqui na Barra da Tijuca. Não deixe de ir aqui no La Florentina, Lúcio Costa, 1906, aqui na Barra da Tijuca. Vale a pena você degustar a nossa querida La Florentina, ok? Do nosso Catito Pérez, muito ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Ele vai voltar para fazer mandar o seu recado final, suas considerações finais. Gostaria de agradecer. Antes de mais nada, vamos assistir o nosso último break comercial e voltamos já já. Servir é acordar cedo para transformar a cidade. É colocar o cidadão como prioridade. Servir é estar atento na hora da crise. É construir uma vida mais digna. Servir é iluminar as ruas para trazer mais segurança.
É criar oportunidades de emprego. É fazer do Rio uma cidade acolhedora. Servir é encurtar distâncias. É devolver a alegria de enxergar o mundo. É ajudar os pais a irem para o trabalho mais tranquilos. Servir é oferecer um futuro melhor. E trabalhar feliz para mudar a vida dos cariocas. Servir é a nossa vocação. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. O piquenique ele é como se fosse uma grande vitrine para os artistas, para os empreendedores da cidade poderem estar apresentando seus trabalhos para a comunidade, para os habitantes de Brasília. Nós enxergamos a FEComércio aqui em Brasília como uma parceira indissociável do desenvolvimento da indústria criativa. Nossos projetos são intensivos em inovação e isso demandou uma flexibilidade, uma resiliência muito grande do setor. Nessa questão de resolver o imbróglio, que era a Lei de Incentivo à Cultura Local, é por onde os grandes patrocínios chegam hoje no nosso mercado de cultura. Isso só aconteceu graças ao apoio da FEComércio e vem nos ajudando também a qualificar o nosso mercado. Hoje, junto com a FEComércio, dentro do piquenique, que é o projeto que eu sou responsável, toda a parte de arrecadação de alimentos é feito pelo Mesa Brasil, que é um programa vinculado ao SESC e à FEComércio. Parceiros nesse sonho que é de transformar Brasília na capital da criatividade. Há alguns anos, o Rio de Janeiro vivia uma crise. Foi aí que entrou o trabalho da Alerj para recuperar a nossa alegria. Para os municípios investirem, a Alerj devolveu recursos economizados do orçamento. Na pandemia, aprovou auxílios e a redução de impostos. Para garantir investimentos futuros, a Alerj criou o Fundo Soberano. A Alerj ajudou e a gente viu, e tudo que economizou se dividiu. Um trabalho que vem dando samba em todo o estado. Já é sexta, a gente começa a segunda. Aí eu, tá. Aí vinha aquela energia, né? Era um foguete, né? Ela não entrava, entrava, é verdade. Para as mulheres se desligarem desses tabus também é muito difícil. Ei, pessoal do Rio de Janeiro, estamos juntinhos aí com Café com Selinho, hein? Onde? Na TV Max, é claro. Servir é acordar cedo para transformar a cidade. É colocar o cidadão como prioridade. Servir é estar atento na hora da crise. É construir uma vida mais digna. Servir é iluminar as ruas para trazer mais segurança. É criar oportunidades de emprego. É fazer do Rio uma cidade acolhedora. Servir é encurtar distâncias. É devolver a alegria de enxergar o mundo. É ajudar os pais a irem para o trabalho mais tranquilos. Servir é oferecer um futuro melhor. E trabalhar feliz para mudar a vida dos cariocas. Servir é a nossa vocação. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Bom, estamos chegando aqui ao nosso último bloco. Gostou, dona? Bom demais. Dona Letícia Levi, entendeu? Muito bom. Ficamos sabendo de muita coisa boa que o nosso governador, o nosso secretário da Casa Civil está fazendo em prol aqui. Trazendo o nosso Rio de Janeiro nosso de estado volta do Rio de Janeiro, a ser o que era. com o nosso prefeito também. Estão juntos, lutando pelo Galeão, lutando pelo futebol, lutando pela segurança e lutando pelo Brasil. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro e vai continuar sendo o Rio de Janeiro. É a cidade mais famosa que tem no mundo, é o Rio de Janeiro. Eu gostaria muito de agradecer essa bela entrevista, esse carinho que você teve com a gente aqui. Então, o nosso governador está devendo uma entrevista. Ele teve no nosso programa quando era vice-governador daquele ladrão que saiu fora daí, aquele bandido que saiu fora daí, entendeu? Ele esteve lá no programa como vice-governador e eu quero fazer uma entrevista com ele aqui. Você está incumbido aí dessa missão, você e o Marquinhos,
de trazer o nosso governador para dar uma entrevista aqui. E você tem aí 30 segundos para mandar uma mensagem ao nosso povo aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. E, mais uma vez, obrigado de coração por esse carinho que você tem dado aos nossos telespectadores aqui da TV Max. Muito obrigado, secretário, pela esclarecedora entrevista aqui no Deles e Delas. Obrigado, Letícia. Obrigado, Leleco. Mais uma vez, parabenizar pelos 33 anos de programa. Obrigado. O carinho que a população fluminense tem. É uma luta, 33 anos, ser a produção independente não é fácil, não. Eu passamos por uma pandemia terrível, mas estamos aí, estamos lutando. Estamos lutando. Estou bem de saúde, emagreci 20 quilos, estou com a força total, entendeu? Estou aí, entendeu? Bombando. Certo? Bombando. Conclua aí, secretário. E agradecer, dizer que o governo do Estado do Rio de Janeiro continua no trabalho em prol da população, o governador Cláudio Castro priorizando sempre aquelas entregas que tragam mais dignidade às pessoas, e à disposição sua, do programa, Letícia, Leleco, quantas vezes, vamos cuidar de trazer o governador aí para ser entrevistado. Vamos sim. Tá, vou cobrar, hein? Vou cobrar o nosso cafezinho aí, que eu vou aí tomar o nosso cafezinho aí. Entendeu? Falar com o Marquinhos. Tá esperando aqui. O Marquinhos aí, é 5 minutos. Perder 5 minutos, eu quero ter um assunto importante para conversar com o senhor aí, secretário. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo na primeira-dama. Saudações tricolores. Que isso? Não tem tricolor, não. Aqui Vasco, não pode falar dele. Deixa eu jogar isso aqui no chão, pô. Quebrar isso aqui. O nosso Vasco da Gama, o Salgado está acabando com o nosso Vasco da Gama. Entendeu? Eu sou conselheiro do Vasco, mas estão acabando. O Roberto Dinamite dinamitou. O outro doutor lá, qual é o nome, André? Quem? O Campelo, o Dinamite dinamitou. O Campelo explodiu, o Salgado agora vai acabar com o Vasco da Gama. Entendeu? Mas, infelizmente, faz parte da vida. Gostou? Gostei, muito Isso bom. Não vem ao caso, quebrei aqui o negócio do velho guerreiro, mas tudo bem. Nós somos vascaínos de raízes, acabou, e não vai ser por causa disso. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Vou ligar para o Marquinhos e para a Jussara aí, para marcar para tomar um cafezinho com o senhor aí, ok? E fica agora com esse musical maravilhoso, Letícia, internacional, que vocês vão adorar, um sucesso dos anos 80, sensacional. Ok, Letícia? Até domingo que vem. Até domingo que vem. E lembrando que quarta-feira, meia-noite, temos a reprise do nosso programa aqui na TV Max, ok? Tchau para vocês. Tchau, Fiquem com Deus. Uma boa semana e até o próximo Deles e Delas. Skip the life and then go. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. But the crowd called out for more. Harder and harder. As the ceiling flew away. When we called out for another drink, the waiter brought a tray. And so as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned to water, shade of pale.
face at first just go sleep. Turn the wire, shade off bed. Just go sleep. Turn the wire, shade off Thank you so much. Thank you for having us.